Hoje eu vou estar comentando com vocês, conversando um pouquinho sobre o ser humano. Que complexidade é falar do ser humano? Você falar do ser humano é você falar de algo subjetivo, mas de algo real, concreto, porque o ser humano ele é um ser concreto, um ser real. Ele é um organismo vivo que tem corpo e se manifesta através dessa subjetividade. O ser humano ele tem a capacidade de aprender com os acertos e, se ele errar, ele traça um novo caminho e continua a sua caminhada se aperfeiçoando. Não há determinismo físico, biológico ou racional que estabeleça totalmente o comportamento definitivo do ser humano, porque ele é um ser indefinitivo, ele é um ser subjetivo, ele é um ser eterno. Por mais que o corpo ele vai envelhecendo, por mais que o fim é a morte, mas a morte é o começo da vida. A caminhada ela pode ser corrigida dessa caminhada do ser humano, pois tudo na vida sempre tem os seus ajustes. O ser humano ele é um ser inteligente, dotado de uma capacidade criativa, produtiva, invencionista, projetado através de uma mente brilhante para resolver os problemas e superar as dificuldades, porque o senso de superação ele faz parte da estrutura do ser humano, especificamente da estrutura da alma e do espírito. Essa excelência máxima da criação tem como referência o ser humano. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando se fala do ser humano nos meios de comunicação e nos jornais de sangue, você vê que o ser humano ele é colocado como um lixo, ele é colocado como um ser que ele é monstruoso, ele é colocado como um ser que é uma ameaça pela sua própria espécie. E de fato isto pode ser real, mas é real porque o sistema, porque as mídias, porque a cultura, porque a religião, porque as relações interpessoais e as etnias desenvolvida ao longo da vida, tem mostrado quem de fato é o ser humano. Porque o ser humano tem virado as costas para o seu Criador, ele tem virado as costas para a grandeza e com essa mesma velocidade surpreendente que ele tem de criar, de estabelecer, de fazer as coisas acontecer através dessa engenharia poderosa que é a sua dinâmica cerebral, que é a sua capacidade de pensar, com essa mesma velocidade ele está decrescendo. Então nós somos os únicos animais racionais, a única espécie que somos uma ameaça para a nossa própria espécie. Os animais, eles preservam a sua prole, a sua espécie, e eles dão a vida pela sua espécie. Nós não. Nós temos que ter as nossas casas com grades, nós temos que criar estruturas de proteção, de defesa, nós temos que estar preparado, porque a nossa espécie ela é uma ameaça para a nossa espécie. Isto é triste, mas é uma realidade. Mas o que eu quero chamar a atenção não é concordar com o que a mídia coloca. Porque muitas vezes a mídia ela pega, por exemplo, um caso patológico de pedofilia. Eu não estou aqui para simplesmente defender uma causa. Eu estou aqui para simplesmente trazer reflexões e levar você a pensar comigo sobre a grandeza da vida. Então a mídia, ela que já traz as respostas prontas, ela pergunta para determinada pessoa: você viu aquele fulano, ele pegou aquela criança, violentou aquela criança e ainda ele matou os seus familiares, e aquele ser humano, ele tem família, ele tem filhos, por que não fez isso com a sua família, com os seus filhos? Uma pessoa dessa é um monstro, uma pessoa dessa tem que morrer na prisão, tem que ter pena de morte, tem que queimar numa praça vivo, ele vivo.
E aí a resposta que vem ao encontro é atingindo e é atendendo às necessidades da mídia tendenciosa, que não dá a oportunidade do ser refletir, repensar e dar a última palavra. E diz, de fato, né, essa pessoa tem que cortar os pedaços, matar, porque esse é um monstro. O ser humano não é um monstro. O monstro é o que construiu naquela criança indefesa, a herança que ela recebeu ao longo da sua vida, os milhões de vezes que ela foi violentada, que ela não sabia lidar com aquela realidade e que aquela monstruosidade, perversidade matou toda a sua estrutura mental, psíquica, moral e espiritual. E aí um dia essa criança passa a ser um adulto, e aí vai projetar, vai arquitetar, vai direcionar a sua vida em detrimento das mazelas que foi acometida lá no passado. Tudo na vida existe uma causa. Você não pode admitir e você não pode interpretar e você não pode dar um veredito final a respeito de qualquer fato. Você como ser humano pensante e simplesmente já mandando para a prisão ou cortando a cabeça na guilhotina. Muitas vezes o efeito das ações, eles são e esses efeitos eles são a realidade em si. Existe uma causa. E a mídia não fala da causa, a mídia não fala da trajetória. Por quê? Porque a mídia ela está interessada em vender, em enriquecer, em manipular, em engessar, em contaminar as mentes das grandes massas. E a minha reflexão que eu faço, e eu continuo afirmando, o ser humano, ele é a excelência, a máquina da criação, e ele tem como referência a sua origem soberana que controla todas as coisas. O ser humano, ele é um ser nobre, ele é um sangue azul em relação às outras espécies. Ele é o guardião de todas as coisas e tudo que foi feito para servir o ser humano. Portanto, você como ser humano, o que você está fazendo da sua vida? Como que você está administrando a sua vida? Quais são as sementes do bem que você está plantando e a contribuição que você está dando no meio que você está inserido? Aqui não está se tratando de perfeição, porque não existe perfeição na estrutura e da composição humana, por causa dessa deformidade que foi herdada e colocada e explorada e vocacionada dentro do nosso interior. Mas à medida que você busca a beleza, a grandeza original daquilo que de fato você pode dar a sua contribuição, e a sua contribuição terá como finalidade trazer a esperança, trazer à baila, né, a expectativa da gente poder viver um mundo melhor, onde o caos já está instaurado e os seres humanos estão sendo ameaçados pela sua própria espécie. Portanto, pare, pense, analise e reflita. Você é a grande criação.